E aí, meu povo, minha pova, já estamos lá na página 54. As relações trabalhistas no governo Dutra. Bora! Durante esse período, há relações entre o governo de Eurico Gaspar Dutra e os seus trabalhadores. Como que aconteceu? Primeira coisa, arroxo salarial. O governo Dutra não dava aumento salarial, a quantidade de impostos cada vez mais altos, a quantidade de modelos aonde esse período o trabalhador só tinha condições de sobreviver, ele não tinha condições de ter um divertimento através do seu salário. Então, basicamente, é o que a gente está fazendo nos dias de hoje. O que acontece? Arroxo salarial, o discurso era sempre em defesa do patrão, sempre tinha com os aliados aos Estados Unidos, então as mercadorias dos Estados Unidos sempre estavam permeando a nossa sociedade, era muito produto importado, então importando esses produtos há um aumento do comércio de produtos importados, tudo é cotação em dólar. Então, a indústria brasileira de primeira categoria, de primeira classe, ela não tem condições de fabricar tantos produtos. O Brasil não era um país super industrializado. O Brasil não tinha condições de fabricar um ventilador, por exemplo, que era um artigo de luxo para a época. O Brasil era só economia de base, era só indústria de base. Não tendo condições, por exemplo, da criação desses partidos comunistas que vão dar sustentabilidade ao discurso em favor do trabalhador, era só em favor do patrão, tinha a proibição e alocação de qualquer espaço físico para organização de sindicato, não podia você alugar nem que fosse sombra de um pé de manga, nada você conseguia fazer em nome de sindicato, era sempre em nome de uma pessoa, que essa pessoa fazia parte do sindicato. Era assim que se burlava as leis da época. A proibição de pessoas estranhas dentro do sindicato, que não faziam parte daquela categoria, com medo dessa pessoa que era estranha fazer propaganda política comunista dentro desse sindicato. Nessa época, esse medo era muito grande do comunismo estar dentro do Brasil. Ele vir da Europa, lá da União Soviética, e chegar ao Brasil e ter aqui um campo e proliferar esse pensamento comunista. Então eles tinham medo. Então tudo isso era ponto colocado na ponta da caneta em lei, onde dava condições para que esse sindicato morresse ou nem chegasse à vida. O sindicato não podia fazer parte da organização internacional, no caso a Terceira Internacional, ou a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Isso não podia, sindicato tinha que ser pelegão mesmo, tinha que ser aquele sindicato que era simples, tinha que não o funcionário nunca era representado pelo sindicato, o patrão era o dono do sindicato e ele botava as pessoas que ele queria. Então, continuando na página 54, a gente tem os eventos marcantes dessa época do governo Eurico Gaspar Dutra. Já estamos no ano de 46, então houve o fechamento dos cassinos e jogos de azar. Em 48 houve a fundação da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então há um movimento de criação, de reconhecimento intelectual dessas pessoas que fazem a pesquisa no Brasil. A criação dessa sociedade atendendo a um modelo onde os estudantes da época, em vez de irem para fora do Brasil, dar continuidade às suas pesquisas e depois voltarem, eles conseguiam aqui no Brasil ter uma sociedade que os defendia, que dava a eles a possibilidade e a criação de suas pesquisas serem feitas no Brasil, reconhecidas no Brasil e ter uma qualidade muito grande. A construção da hidrelétrica de Paulo Afonso no Rio São Francisco, se eu não me engano, é na divisa lá em cima no Nordeste. Eu vi esses dias um documentário no Discovery, o Brasil visto de cima. Deve ter no YouTube.
É muito bonita essa hidrelétrica. É um lago imenso, tem praias paradisíacas de água doce. É algo bem estonteante. Gostaria muito de conhecer, mas daí não depende só de mim, né? Tem que ver possibilidade financeira de a gente ir. A Vanessa tá rindo ali, acho que eu tô falando dela. Mas se ela falar que não vai, ninguém vai também. Nessa época, a criação de um grupo chamado os entreguistas, eles queriam entregar tudo que o Brasil produzia a grandes indústrias e a grandes empresas que não são nacionais. Então, a criação da campanha, o petróleo é nosso, o petróleo que é tirado do Brasil, ele tem que ser do Brasil, ao fortalecimento da Petrobras, e esses entreguistas, eles queriam dar esse petróleo a essas empresas que não faziam parte do Brasil. Então, eles queriam privatizar o petróleo, queriam dar o petróleo, queriam dar tudo aquilo que o Brasil tinha de bom, eles queriam colocar para fora, queriam botar à venda, derretendo os cobre. É o modelo de Estado mínimo. Então é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Lá tudo é pago. Hoje a gente tem no Brasil o Sistema Único de Saúde. Você sai daqui e vai para o norte, vai para o sul, vai para o nordeste, vai para o centro-oeste, sudeste. E lá tem a possibilidade de você ser atendido pelo SUS. E nos Estados Unidos isso não. Se você não tem dinheiro, você morre. Você sofre um acidente, você é atropelado, chega a ambulância lá do Chicago Fire, da série, do 911, do Estação 19. Se você está em condições de mentais, a primeira coisa que você pede é dizer assim, ó, eu não quero que me leve para o hospital, porque só eles vão te cobrar tudo, o deslocamento da ambulância, a diária do enfermeiro, do médico, do motorista, chegar no hospital, você vai pagar pelo atendimento de emergência, então você vai pagar tudo. Hoje um atendimento nos Estados Unidos é um absurdo. E isso lá tudo é privatizado. Aqui no Brasil a gente tem as coisas que são públicas. Tudo aquilo que é público, na sua maioria, é de graça. Nas comunicações tem a criação da TV Tupi em São Paulo, primeiras imagens gravadas de um teatro, de um estúdio, frequentemente. Então antes era imagem que vinha dessas TVs apenas, a gente tinha só no cinema, antes de começar um filme tinha tipo um telejornal que você assistia. Aí vem a criação da TV Tupi, tem a criação do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, que vai ajudar o SBPC a dar o fomento e a condição necessária para a pesquisa dentro do Brasil. A inauguração da rodovia Rio-São Paulo, que depois é conhecida como Via Dutra, inauguração do Maracanã, Copa do Brasil de 1950. Governo Dutra foi o primeiro que queria coordenar os gastos públicos, ele queria fazer um planejamento desses gastos, um planejamento, quanto que eu recebo, quanto que eu vou gastar. Ele queria fazer isso. Nesse período, menos é foda. Nesse período houve uma deflação da economia, então a economia diminui a sua proporcionalidade, a participação do governo na economia, a interferência do governo dentro do processo econômico também diminui, e isso dá a possibilidade do governo tentar organizar esses gastos de uma forma mais central e menos participativa. Obrigado.